E o Flamengo perdeu fora de casa para o Grêmio para placar de 3-2, que deixa a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro bem complicadinha, porque fica a 11 pontos do Botafogo, um jogo a menos, né? Mas fica a 11 pontos nesse momento do líder Botafogo, que venceu ontem o Fluminense por 1-0. Mas o pessoal não está muito preocupado, né, Pedro Ivo, com o Campeonato Brasileiro. A preocupação de Flamengo e São Paulo é o meio da semana. É o São Paulo que precisa vencer o Botafogo, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para passar na Libertadores. E um Flamengo que precisa reverter o quadro contra o Peñarol no Uruguai. Aí eu te pergunto, das duas derrotas, qual tem mais impacto aí no meio de semana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo jóia. Beijo pra você, Mari, Jean, foi de esporte estar com a gente, é de São Paulo. Para mim é de São Paulo porque algumas peças ali vão estar em campo muito provavelmente no meio de semana. Algumas peças que a torcida quer ver um pouco mais. Algumas situações que não dependem exatamente de encaixe de peças, né? Que São Paulo erra. O São Paulo é pressionado hoje contra o Inter por questões sistemáticas que apresentaram problemas também contra o Botafogo. Você acha que minimamente você vai ter algum encaixe? Você vai ter talvez com a bola um Lucas e o Luciano funcionando melhor? Até teve um indício, ele disse no início, né? O Lucas arrastando um pouco mais, teve chance para fazer, depois cruza para o Luciano fazer. Parece que... Só que aí uma simples inversão de peças no Inter é suficiente para segurar um pouco mais do lateral, fazer sofrer um pouco mais contra o ponta adversário. Você não consegue mais jogar, e são erros individuais, são erros para sair jogando, são erros de combate. É um time que parecia competir pouco e é uma derrota em casa. É uma derrota em casa diferente do Flamengo, que vai para fora de casa, leva só o Tite, né? Todo o restante que vai começar jogando, que vai jogar, que deve participar ativamente do jogo contra o Peñarol e Montevideo, ficou no Rio treinando. E você pode falar que o 3-2 para o Grêmio não necessariamente foi algo que você olha e fala, deu tudo errado para o Flamengo, hoje o Flamengo não acertou nada. Teve um jogador expulso até também, né? A expulsão do Carlinhos, eu não gosto muito dessa coisa de falar que a expulsão decide o jogo e tal, mas até a expulsão do Carlinhos foi injusto, era um Flamengo muito superior no primeiro tempo, era um Flamengo que volta melhor no segundo tempo, aí tem uma lambança geral, você pode escolher por ali, tem o Alan... Sabe, tem a lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo. Esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor. Tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevideo. São Paulo acho que você carrega mais um pouco. E carrega também uma questão de confiança, que o time titular não funciona. Os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas, também não funcionaram durante a maior parte do tempo hoje, só no iniciozinho ali. O fator casa, que hoje poderia ter servido de alguma coisa também, parece que não tomou conhecimento o Inter ali quando resolveu ser melhor, quando trocou, quando inverteu, quando se posicionou um pouco mais no campo do Botafogo. Então, quem quis jogar no campo do São Paulo hoje, dentro do Morumbi, com muita dificuldade do São Paulo, jogou. Então gera uma preocupação para quarta-feira, apesar das peças diferentes. Aliás, daqui a pouco a gente ouve o Tite e o Zubeldia também, né? Mari, bom estar com você aqui, que legal. Você bom estreou, demais. Não tive a oportunidade de compartilhar aqui essa mesa com você, Sim. Primeira vez, seja super bem-vinda, viu? Super Obrigada. bem-vinda. Aí eu te pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol. Pois é. Bom, primeiro, boa noite, amigos. Jean, William, querido, Pedro, fã de esportes que nos acompanha. É um prazer estar aqui. Eu fico na dúvida, para ser bem sincera, assim, quem que fica com essa interrogação depois dessa rodada, porque a avaliação em cima do Flamengo ela é muito difícil, de fato, né, de você fazer, porque, a meu ver, ou também na ideia da comissão, talvez um jogo que você pouco vai aproveitar, pensando na partida de Libertadores. Para mim, dúvida do Zubeldia, eu não sei se necessariamente as peças, né? Se a gente pensa no Luciano voltando no time, se ele ainda mantém essa dúvida, ou talvez uma questão de estratégia naquele jogo de ida contra o Botafogo que possa ter funcionado, porque ele traz uma oportunidade, né, para defender ainda. Mas o Luciano falou no intervalo que faltou o São Paulo ter posse de bola. E não foi isso, né? Porque o São Paulo termina quase com 70% ali de posse de bola. O problema foi o que o São Paulo pouco fez. Confuso, sem saber muito bem como sair de uma marcação que não foi tão efetiva assim do Internacional, mas o Internacional, ele aproveitou de um bom momento que ele vem atravessando, olhou o São Paulo e falou, bom, se é isso que a gente tem hoje, a gente vai fazer o nosso dever aqui. Acho que o Roger, ele encontrou algumas situações ali com esse Internacional. A gente vai falar do Thiago Maia, a gente vai falar de outros jogadores. E o São Paulo, de fato, não soube muito como aproveitar.
mais uma vez, o Lucas pelo lado esquerdo, o Luciano tendo essa responsabilidade, função mais centralizado. Para o lado do Tite, eu acho que se a gente vai falar do Carlinhos como o substituto do Pedro, a gente vai ter que ter algumas ressalvas também, né? Muito. Acho que nem tanto pela expulsão, porque acho que a expulsão a gente pode até questionar critério, mas de entrega mesmo, né? Ele teve ali uma oportunidade que ele não consegue marcar, teve outros jogadores que conseguiram se destacar melhor. Acho que o Flamengo, esse Flamengo que entrou hoje contra o Grêmio, de início, com uma energia muito interessante. Eu acho que é isso que pode ser destacado quando você dá oportunidade para jovens jogadores. Enfim, tem vários atletas que têm muito respeito pela camisa, né? Então, a energia do Flamengo realmente me chamou muita atenção. Tinha tudo para dar certo, porque é um Grêmio que sofre muito. Sim. Sofre diversas finalizações. A gente vai falar sobre isso também. Inclusive com a mais. Inclusive com a mais, exatamente. Mas ainda assim, o Flamengo não conseguiu ter esse resultado. E para mim, parte muito mais de uma pressão por resultados do que necessariamente sobre as peças que o Tite hoje observou. O Flamengo hoje teve gol do Felipe Tereza. Alguém conhece? Participou da conquista do Mundial Sub-20 lá contra o Olympiacos, Maracanã. O time do Felipe Luiz. Se você pegar o banco de reservas hoje do Flamengo, realmente, quem não é torcedor do Flamengo, né? Acho que até torcedor do Flamengo tem dificuldade para identificar quem é esse que faz com a posição e tal. O Flamengo escolheu que esse jogo era bem menos importante que tudo. Escolheu. E aí, Jean, tá pior para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo? As dúvidas são maiores para o lado do Zubeldia ou para o lado do Tite? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para todos e bem-vinda, Mari. Obrigada. Também, primeiro linha de passe que eu faço com... Não é a sua estreia, mas é a primeira que fazemos juntos, então bem-vinda. Cara, eu acho assim, tudo bem, nós estamos fazendo a pergunta com o foco na Libertadores. Estamos fazendo a pergunta olhando para o meio de semana e para o que pode acontecer na competição sul-americana. E aí, primeiro que eu acho que assim, a partir do momento que as duas equipes resolvem poupar o Flamengo de maneira mais radical, o São Paulo menos radical, mas poupando bastante também, poupando muito. Mas entrou bastante gente no segundo tempo, né? Mas entrou bastante gente no segundo tempo. Eu acho que o próprio fato de poupar, eu já não sei o quanto a gente pode atribuir de diferença para os jogos ou para os confrontos do meio de semana, né? Se alguém tivesse jogado com o time completo, aí a gente poderia responder do ponto de vista físico. Fala, pô, quem sofre mais com essa derrota é o São Paulo, é o Flamengo, porque usou vários jogadores o tempo todo que vão jogar no meio de semana. Não é o caso. Então, para mim, a derrota do Flamengo, que jogou muito melhor que o São Paulo, né? É bom que se diga. E aí é bom só a gente falar dos vencedores também, porque eu acho que o Inter jogou uma bela partida, né? O Inter com pegou essa elevador na do saída. campeonato. Sim. O Inter, se vencer os jogos que tem a menos, o Inter entra no G4 do Campeonato Brasileiro. O Inter atravessa um bom momento. Então o Inter é um adversário complicado, mostrou isso hoje contra o São Paulo, e acho que temos que falar muito do mérito do Internacional também. Porém, já que estamos discutindo São Paulo e Flamengo, porque são dois times que vão jogar pela Libertadores no meio de semana, eu acho que, primeiro, o São Paulo jogou menos do que o Flamengo. Sim. O Flamengo, com todas as mudanças que fez, com todas as alterações que fez, não fez uma partida ruim. E, de fato, a partida muda depois da expulsão do Carlinhos, do ponto de vista de rendimento do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, porém, eu acho que a derrota... E aí, estou esquecendo Libertadores, tá? A derrota ela é muito mais significativa para o Flamengo. Porque o Flamengo, esse negócio de deixar o Campeonato Brasileiro completamente de lado, ainda mais para um time como o Flamengo, para um clube como o Flamengo, com um elenco como o do Flamengo... Eu acho muito discutível. E agora, é o que você falou, o Flamengo está nesse momento a 11 pontos do Botafogo, pode ficar a 8 se vencer o jogo que tem a menos. Está a 8 pontos do Palmeiras, pode ficar a 5 se vencer o jogo que tem a menos. E aí é muito difícil você imaginar Botafogo e Palmeiras, com as atuações que vem tendo, com os jogos que estão fazendo, perderem tantos pontos assim, ambos, para permitir ao Flamengo brigar pelo título brasileiro. Então, não vou dizer que é impossível, mas virou muito improvável o título brasileiro do Flamengo mais uma vez. E por isso, para mim, a derrota de hoje, embora o Flamengo tenha jogado mais do que o São Paulo, a derrota de hoje ela pesa mais para o Flamengo. Não estou olhando para a Libertadores, estou olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas, Jean,